solta o encaixe da maçaneta. Para quem está começando, é muito importante prestar atenção e muita atenção nesse encaixe aqui. Várias vezes quando eu fazia as desmontagens e quando o meu irmão não está na oficina, é bem comum você montar a porta e às vezes encaixar a trava ali na maçaneta interna e não encaixar ela aqui na porta. E aí você tenta puxar lá a maçaneta e acaba não abrindo. Ou até mesmo você acaba esquecendo de colocar essa travinha de metal aqui no encaixe dela. Então quando você puxa a maçaneta também não acaba abrindo, né? Solta aqui esse encaixe, que ele não é colado. Tem tipo uma vedação aqui nele, ó, olha lá, que segura e segura bem. Não chega a ser como é que fala? Uma fita dupla face. É simplesmente tipo uma borracha para dar uma vedação maior. Você consegue visualizar em todo o contorno aqui. E aqui a gente já tem uma prévia de onde o amassado acabou pegando ali. Já dá para imaginar que ele está mais ou menos nessa região. E nessa região, agora com um pouco mais de iluminação, você consegue perceber aqui que a gente não só tem a maçaneta aqui nessa parte, como todo o sistema da calha, onde o vidro acaba descendo, e também os componentes aqui que fazem com que a trava seja acionada. Enfim, é muito comum, principalmente em situações como essa. Imagina você tentando colocar uma ferramenta por cima aqui. Às vezes você está naquela sede, prestando muita atenção no amassado e não necessariamente está sentindo que a ferramenta está pegando nessa parte plástica. Eu não falo isso nesse tipo de situação, que dificilmente qualquer grande profissional que esteja no alto nível, que esteja procurando aumentar as suas habilidades, pegar amassados cada vez mais complicados, tentaria fazer esse amassado por cima. Eu digo até em outras ocasiões, onde você tenta colocar, fica vidrado ali olhando no amassado e tá forçando todo esse sistema, que por mais que ele aguente, cara, ele não é tão resistente assim. Em algum momento ou outro, você pode forçar demais, assim como a ferramenta pode estar forçando no vidro, mesmo com um protetor, e acabar acontecendo uma catástrofe ali, né? Então meu irmão aqui, ele já solta essa maçaneta. É bem rápido o sistema. Vou adiantar aqui para vocês visualizarem. E soltando a maçaneta, a gente já tem, ó, um baita de um acesso aqui nessa região de cima. Soltando toda a vedação, os encaixes dela aqui, liberando toda aquela parte plástica aqui da região interna. Vai ver? Ó, tá ali. Agora sim, ó, dá para visualizar. Eu poderia até aproveitar esse acesso, mas dá para perceber como ele passa um pouco do amassado. Como o amassado está quase em cima dele, um pouco mais para trás. Quem é que nunca pegou amassados nessas regiões? E cara, quando simplesmente viu pequenos acessos como esse, eu acho que ontem, numa Ranger branca, que tinha um amassado mais ou menos aqui perto da maçaneta, meu irmão abriu a porta, viu que tinha uma vedação aqui, soltou essa vedaçãozinha, né, que protege ali ou dá o acabamento do parafuso, simplesmente com uma daquelas direita e esquerda entrou por ali e fez o amassado. Não precisou soltar todo o sistema de maçaneta, enfim. Olha agora o que acontece. Então a primeira regra para você que sofre em amassados quando eles pegam nessa região, até mesmo em tampa traseira, qual carro a gente poderia dizer? Cara, Honda HR-V, Honda Fit, são bem comuns de pegar ali naquele meio, onde tem a maçaneta meio que por cima, e você precisa entrar com algumas ferramentas, e essas ferramentas podem não só serem atrapalhadas pela maçaneta, mas como também podem ser
podem acontecer de um descuido ou outro você acabar quebrando alguma coisa. Você pode acabar quebrando o encaixe de onde vai algum sistema ali, e isso faz com que você tente resolver quando consegue resolver um amassado, mas tenha outro problema criado por você mesmo. Por incrível que pareça, para se resolver esses tipos de situações, eu diria que quase em 100% das vezes você vai utilizar ferramentas como essa. Eu até tenho aquelas rabo de peixes, eu acho que chama pado. Será que tem outro nome? Rabo de peixe pado é o nome que eu conheço para as ferramentas que entrariam aqui nesse ponto. Tem algum nome? Se você sabe, já manda aí no chat. Que são as ferramentas mais comuns que se encaixariam nesse canto aqui. Mas eu nunca acabei testando elas. Eu acho que a tensão que essas ferramentas aguentam e como elas se encaixam muito bem ali, né? Essas espátulas feitas de molas de Kombi antiga, elas são bem melhores que qualquer outro tipo de ferramenta. E nessa daqui, dá para perceber que a ponta dela está levemente arqueada. Olha lá, para que você visualize que ela entra justamente aonde eu quero, naquele ponto mais tensionado. E eu posso utilizar boa parte para pegar a pressão maior, que está fora do reforço, essa ferramenta aqui, ó, uma espátula de borracheiro. Olha que interessante como a ponta dela também é um pouco curvada. Então serão essas ferramentas utilizadas para começar a fazer a remoção desse tipo de amassado. Uma outra, um pouco mais reta, que também se encaixa bem lá nesse tipo de situação e vai fazer com que eu consiga entrar muito bem em toda a extensão do amassado. Olha para você ver o quanto foi importante sacar aqui todo aquele sistema de maçaneta. Olha como a ferramenta corre livre ali. É dessa forma que a gente, se posicionando aqui, eu não vou remover essa peça e levar para a bancada, porque todo o meu posicionamento, ó, o meu corpo, a minha movimentação aqui com a mão, tá bem encaixada para chegar até o amassado. Pô, Wallace, mas será que não seria melhor tirar a peça e levar para a bancada? Vai muito das suas habilidades. Se é a sua primeira vez fazendo aqui, talvez, cara, eu diria que aqui vale o teste, né? Vale a pena você testar. Porque você se encaixando bem, sentando num banco, tendo a altura certa para chegar até o amassado, tendo um bom controle da situação, o amassado ele vai fluir muito bem. Olha todo o meu posicionamento, como eu estou bem confortável, a visualização ela está bem conectada aqui no amassado, bem justa mesmo, ó. Dá para ver todo o ponto de tensão. E assim eu dou sequência aqui nele, ó. Deixa eu só aumentar o volume. Agora você vai entender como solucionar esse amassado, que não é um amassado simples de ser removido, utilizando as técnicas do martelinho de ouro. O primeiro fato de não ser simples, dá para perceber que ele está bem no canto aqui da porta. Algumas coisas já foram feitas para que a gente possa iniciar o trabalho. Se você estava acompanhando toda a aula, meu irmão já soltou ali a maçaneta para que eu possa, com algumas ferramentas bem finas, entrar aqui nesse canto. E é um canto que acaba sendo limitado, ou aonde a lata, como a gente costuma dizer dentro da nossa profissão, ela é bem colada. Ó, dá para perceber que na quina da porta, literalmente, ou ela é colada, ou em alguns casos ela é soldada mesmo, o que acaba dificultando a entrada de uma ferramenta, ou até mesmo fazendo com que a gente entre com ferramentas bem finas.
E quanto mais finas são as ferramentas, principalmente dando ali o primeiro impacto, você tem que tomar cuidado para que não faça pontos de granulação muito finos, porque se os pontos de granulação forem finos, vai trazer uma dificuldade maior para a gente corrigir ali ao longo da remoção do amassado. Bom, sem dúvida é fundamental ter soltado a maçaneta. Se o miolo dela tivesse aqui, ficaria quase que impossível, ou poderia quebrar esse miolo, né, colocando pressão. Se fosse um amassado pequeno, um único pontinho de tensão, talvez aquele ali, ó, em cima da maçaneta, talvez não houvesse essa necessidade. Eu simplesmente escolheria uma ferramenta fina que chegasse até ali e com certeza, controlando a sensibilidade, resolveria. Mas olha a extensão dele, desde a parte de cima até a parte de baixo da porta. E esses acessos aqui da lateral, infelizmente, não me levam até ele. Ó, deixa eu colocar um pouquinho mais de brilho. Esses acessos aqui da lateral da porta. Porque como dá para perceber, o amassado ele está mais ou menos aqui, ó. Vamos chegar. Ele está nessa região aqui, ó. Então a ferramenta ela entraria e ultrapassaria aqui a distância dele. Eu vou bater nessa parte mais lá para o final, depois de ter distensionado, empurrando pelo acesso aqui natural da porta mesmo. Você vai entender o porquê. Ou já poderia até explicar aqui. Quando eu levantar essa região, automaticamente eu já descolo um pouco da pressão aqui da quina da porta. Deixa eu posicionar. Não vai adiantar passar fita na ponta da ferramenta. Vai acabar não resolvendo e engrossando ali a ponta, fazendo com que ela não pegue esse cantinho mesmo. Aquecer faz parte da remoção de completamente todos os amassados. Se é uma repintura, há necessidade de aquecer. Se não é uma repintura, a pintura também é original, você acaba ganhando um pouco mais de segurança aquecendo a lata. É importante usar dessa estratégia. Às vezes a ferramenta escapa, a lata não está aquecida e acaba causando algum bico. Então, ó, deixa eu só ajustar o máximo possível. Vou começar mais ou menos por essa parte de cima. A ferramenta vai ser essa espátula. Ela vai encostar aqui na ponta e ajudar a trazer boa parte do amassado. Vamos testar. Ó, eu simplesmente coloco a ferramenta e venho empurrando ela aqui mesmo. Como a lata está aquecida, ela vai descolando essa parte aqui, ó. Ela vai soltando um pouco. Não vou colocando muita pressão. Meio que vai reduzindo os movimentos. Os primeiros estão sendo um pouco mais fortes. O que faz com que a lata descole. E depois meio que cria um caminho para a ferramenta chegar até ele. Ó, soltei um pouquinho a pressão na parte de cima. Acho que se a gente se posicionar, já dá para perceber, ó. Consegue ver que tem uma certa tensão aqui ainda. Mas eu não vou me preocupar com ela nesse primeiro momento. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa parte de cima, agora na parte de baixo. Eu quero praticamente descolar toda a lata. Vou chegar um pouco lá.
máxima ajustada aqui possível. Aqui. Aquecer de novo, o calor já se perdeu. Bem na manha. Ó. Mesma ferramenta. Ó, ela vai entrando. Soltando aqui toda a lata. Realmente os 2, 3 primeiros movimentos eu estou colocando um pouco mais de pressão para que ela corte ali a lata, corte a cola aqui, né, da união da chapa. Levantei mais um pedaço, acho que é visível, ó. Consegue ver. O processo vem sendo feito desde lá da parte de cima até a parte de baixo, de uma maneira até grosseira, como dá para perceber. Agora eu vou pegar essa regiãozinha aqui de baixo, deixa eu ajustar, ó, chegar bem próximo de lá. Acho que aqui vai ser o ponto ideal. Aí, agora sim. Aquecer de novo. Sempre levantando. Controlando ali a sensibilidade e aquecendo para ajudar a fazer isso ao longo do processo. Ó. Aqueci bastante. Espátula continua sendo a mesma. Chegando aqui até o amassado. Encontrando ali o ponto de tensão. Extensionei bem. Olha como ele está agora. Se você reparar, desde a parte de cima como a pressão que estava no canto, ela já foi bem desfeita. E agora a gente pode começar o processo já de corrigir. Tirando a maior pressão, foi a primeira estratégia. E agora eu já começo a corrigir esses pontos. Com certeza o que eu vou utilizar aqui é o pino. O pino vai me dar a capacidade de pegar bem na quininha aqui da porta. Você consegue ver que eu consigo pegar bem no ponto principal mesmo. Ó, mas antes de corrigir, eu ainda vou utilizar uma estratégia de bater um pouco aqui nessa lateral, quer ver? Eu acho que vai ajudar muito ali. Ó, vou aquecer. Vou usar um toco de madeira, toquinho de madeira no formato de risco.
apoiar ele aqui na parte interna da porta, vim dando pequenas batidas. Ó. Isso vai ajudar a tirar a pressão desse centro na hora que eu for colocar tensão nele, na hora que eu for bater um pouco nele. Ó. E automaticamente já levanta também um pouco aqui da lata. Extensionei a regiãozinha de cima. Vou fazer a mesma coisa já na parte de baixo. Praticamente eu faço toda a extensão do amassado. E agora sim, começo a abaixar os pontos ali de maior pressão. Como eu disse, se você tem um bom controle, você também pode utilizar o martelo. Você tem uma boa mira. O martelo até marca menos aqui, ó. Ou nas primeiras batidas, onde existe uma baita tensão, você consegue empurrá-las ali até com uma velocidade maior, ó. Só que se você está iniciando, é importante não errar tanto aqui. E o pino vai te dar essa mira melhor. Você vai conseguir colocar exatamente. Deixa eu ajustar aqui. Você vai conseguir bater exatamente onde você deseja. Consegue posicionar ele justamente aonde você deseja bater. Ter feito aquele processo que você acabou de acompanhar, alivia muito a tensão aqui nos vincos. Eu consigo empurrar esses pontos, olha lá, sem marcar muito a lata, porque ter feito aquilo quebrou a resistência aqui do vinco. Deixa eu ver se a gente consegue pegar essa parte aqui. Que tá aparecendo. Tá dando para ver que tá abaixando a quina, né, colocando aquele ponto de maior tensão de volta lá. Acho que vai ficar mais legal pegar a parte de baixo. Ó, ela tá bem mais tensionada ali, se você reparar. Abaixo aqui. Chega lá. Ajustar. Acho que é aqui, ó. Eu procuro fazer isso pela extensão do amassado toda. Deixa eu só ajustar aqui.
pequenas batidinhas. Controlando aqui cada movimento. A grande sacada aqui é não querer colocar pressa mesmo, não querer fazer rápido isso daqui. Você consegue perceber, ele meio que vai ganhando o desenho. Deixa eu só ajustar um pouquinho mais de novo. Olha lá. Chegar lá perto. Pode até parecer estranho, mas esse é um amassado que quanto mais devagar mesmo você for batendo esses pontos, mais rápido ele vai ser feito. Ó, vou pegar essa parte aqui de baixo, um pouquinho mais longe. Às vezes você está batendo aqui, né, corrigindo esses pequenos pontos. Se você sente que eles não estão abaixando com o pino, ou até mesmo batendo com o martelo, é interessante repetir aquele processo. Você vai lá, pega o toquinho de madeira, aqui, apoia ele novamente na quina e vem dando algumas pequenas batidas. Isso vai fazer com que essa parte da lata volte um pouquinho, que é o que foi que aconteceu. Chega um pouquinho mais longe. Teve a batida aqui, né? Não sei o que pegou, repito de novo. Isso daqui empurrou para dentro e automaticamente resistiu e formou aquele vergão que pega aqui praticamente do começo e vai até a parte de baixo. Às vezes muitas pessoas, principalmente os iniciantes, por verem esse ponto alto, já querem abaixar ele. E não percebem que tem que fazer esse processo meio que contraintuitivo. Voltar essa quina, empurrar ela para fora, para distensionar aquela tensão e aí sim começar a corrigir. Então vamos continuar. Pegar lá. Já percebe que o amassado meio que vai criando um desenho. Partir ali para a parte de cima. Parte que está mais tensionada. E ao mesmo tempo ele vai revelando para a gente aqueles pequenos pontos que estavam aqui de tensão, né? Deixa eu ver se a gente está pegando aqui, tá?
literalmente o que eu fiz nessa primeira fase é preparar o amassado para agora, né? Foi feito o que eu tanto digo, não só nessa aula, mas em outras, o processo de reestruturar ele. A gente tem aqui ainda um pequeno ponto de tensão, mas eu quero mostrar para você como vai ser o processo de corrigir agora. Vamos começar por aqui, ó. A parte que está bem mais afetada. Olha lá. Vou aquecer. Com certeza é importante aquecer aqui. A ferramenta vai ser a mesma utilizada. Bem aquecido. Vou começar aqui por essa parte. Ó, espátula permanece sem fita. E agora, por já ter cortado aquela lata, né, cortado aquela cola aqui, ou às vezes ter separado um pouco a lata, a ferramenta escorrega bem mais tranquila. E agora eu consigo chegar até com um pouco mais de facilidade ali, ó. Vamos ver se está pegando, trazendo toda a extensão dele. Ó, vou voltar um pouquinho mais longe para você ver isso acontecendo na parte de baixo também. Praticamente o que eu fiz lá no começo foi preparar para agora. E às vezes você pode se perguntar, pô, Wallace, mas já não dava para ir levantando o amassado, conectando 100% daqueles pontos que estavam tensionados? Cara, e a resposta é não. Porque aqui a gente está lidando literalmente com bastante tensão em um local bem apertado. Então, eu preciso fazer isso. E pegando o amassado em processos. Ó, adivinha o que acontece agora? Mais uma vez, eu pego o pino. Corrigindo ele, ó. Quero te mostrar que vão ser feitos algumas vezes esse processo de repetição. Deixa eu voltar. Ó. Começar a pegar desde a parte de cima. Empurrando ele novamente, ó. Tô fazendo aqui meio aleatório, pegando um pouco a parte de cima, pegando um pouco ali a parte de baixo, que é para que você entenda que é o mesmo processo, né? O que vai transformar a região de cima também é o que vai transformar aquela região de baixo. Mas é legal seguir uma ordem, por exemplo. Se você está começando abaixando aqui, essa região de cima, faça isso até chegar lá embaixo. Se você está levantando
região de cima, faça isso até chegar na parte de baixo também. Ó, e muitas das vezes eu vou aproveitando para ir abrindo um pouco o amassado, né? Pegando alguns pontos e meio que abrindo ele, ó. E esse processo de ir abrindo vai fazendo com que fique novamente mais suave para poder levantar agora. Só que, mais uma vez, eu vou aquecer. Você pode apoiar um taço nessa região e usar o taço para meio que nivelar todo o desenho aqui da lata. Fazer com que ele entre ali meio que num layout para que você consiga trabalhar novamente. E apoiar esse taço faz com que as batidas sejam mais firmes, né? E você consegue dar um acabamento legal utilizando ele. Eu indico o taço de metal. O taço de madeira não vai dar tanta pressão quando a tensão do amassado está nesse nível. Usando esse taço de metal, ó, eu consigo ir refazendo esse desenho e trazendo o amassado para o próximo nível. Ó. Olha como a granulação ela já está bem, mas bem melhorada. Existem pequenas marcações, como você está visualizando, elas são nítidas, olha o tanto. Mas ao mesmo tempo, todo o desenho aqui da quina da porta já foi bem refeito.